Artificial Universe ES. Olá! A história que a gente vai mergulhar hoje parece coisa de filme, sabe? Um thriller político daqueles. Mas não é ficção. Nós estamos falando de documentos de uma investigação oficial. E a tese é, no mínimo, chocante. A ideia de usar pressão internacional para conseguir uma anistia política aqui no Brasil. Bora entender como esse quebra-cabeça teria sido montado? Então, fica a pergunta, né? O que sanções dos Estados Unidos contra o Brasil tem a ver com um plano de anistia política? Parece, sei lá, coisas de mundos diferentes, não parece? Mas, segundo os relatórios da Polícia Federal, existe uma linha retinha ligando uma coisa na outra. E é exatamente essa linha que a gente vai seguir agora. Ok, vamos lá. O ponto de partida de tudo isso é a tese principal da investigação. O que a Polícia Federal está dizendo é o seguinte: isso aqui não foi uma coisa ou outra isolada. Não. A alegação é o de um plano bem coordenado, com gente agindo aqui no Brasil e lá fora. E o objetivo? Bom, o objetivo seria pressionar, coagir mesmo o judiciário e o legislativo para conseguir uma coisa muito específica: a anistia. E aqui, gente, está o pulo do gato da estratégia toda. A arma, a ferramenta de pressão, não viria de dentro do Brasil, viria de fora. A ideia, pelo que a investigação aponta, era criar um caos, sabe? Uma crise econômica, uma crise diplomática pesada, usando sanções internacionais, a ponto de encurralar o legislativo e o judiciário, a ponto de eles não terem outra saída a não ser ceder. Beleza. Então, essa estratégia teria, dois braços, duas frentes de ação. Vamos começar olhando para a frente externa, que, de acordo com os documentos, era toda operada lá dos Estados Unidos. Olha, a sequência dos fatos que está nos autos é de cair o queixo. Pensa só. Primeiro rola um post nas redes sociais falando de ações iminentes vindo dos Estados Unidos. Aí, só 2 dias depois, o governo americano anuncia tarifas gigantescas de 50% em cima de produtos brasileiros. E não para por aí. No mesmíssimo dia, são publicadas as condições para essas sanções saírem. Para quem está investigando, essa agilidade toda, essa sequência, soa muito como algo combinado, né? E é aqui que o nó se amarra, entende? A investigação mostra que a condição para tudo voltar ao normal, para tirar as sanções, não tinha nada a ver com comércio, com diplomacia, nada disso. A condição era, segundo os documentos, 100% política. Aprovar uma anistia ampla, geral e restrita. Ou seja, uma pressão que vinha de fora, mas com um alvo muito, muito claro aqui dentro. Certo. Mas uma operação desse tamanho, ainda mais internacional, custa dinheiro, né? A pergunta que não quer calar é: de onde veio a grana? Bom, os investigadores foram atrás, seguiram o rastro do dinheiro e os documentos parecem mostrar um caminho bem claro. O valor que está no meio dessa história toda é esse aqui, 2 milhões de reais. E de onde veio? Segundo os relatórios, a origem seriam campanhas de doação, aquelas feitas por apoiadores via Pix. A questão é, como esses 2 milhões saíram de doações e foram parar onde precisavam ir? Então, o fluxo do dinheiro, segundo a PF, teria sido assim, ó. A grana que veio das doações por Pix teria sido repassada por Jair Bolsonaro para o filho Eduardo Bolsonaro. E de lá, a maior parte do valor, mais de 1.600.000 reais, foi mandada para uma conta nos Estados Unidos. Exatamente, lá onde a tal operação de pressão internacional estaria rolando. E enquanto tudo isso acontecia lá fora, nos Estados Unidos, a investigação aponta que aqui no Brasil tinha outra frente de ação acontecendo. E essa era sobre, supostamente, um esforço combinado para ignorar ordens judiciais diretas do Supremo. Tudo para quê? Para manter o grupo se comunicando e se mobilizando. O contraste aqui é forte. De um lado, você tem a ordem da justiça, bem clara, proibido o contato entre os investigados e nada de usar redes sociais. Do outro lado, o que a investigação diz ter encontrado? Exatamente o contrário. Mensagens de SMS e uso de perfis de outras pessoas e listas de transmissão para continuar postando. Um drible completo nas proibições. E essa mensagem aqui, que foi tirada do processo, é vista pela PF como um exemplo claro da intenção de driblar as regras. O contexto é o seguinte: Jair Bolsonaro teria compartilhado um vídeo a pedido de Silas Malafaia. E aí o Malafaia responde isso: "Você é a voz, kkk". Para a polícia, essa risada, essa ironia, mostra que eles sabiam muito bem que estavam passando por cima de uma ordem judicial. Ok, agora a gente chega no que a PF considera o coração das evidências, sabe? As conversas de celular que foram recuperadas. É aqui, segundo os relatórios,
que a estratégia toda, os objetivos de verdade, aparecem sem filtro nenhum, direto nas mensagens que eles trocavam entre si. Olha só essa mensagem. Se a anistia light passar, presta atenção nesse detalhe, anistia light. A preocupação não é com qualquer anistia. Para a polícia, isso aqui é um sinal fortíssimo de que o objetivo não era geral, era bem específico. Era garantir que a anistia que passasse servisse para quem? Exatamente, para os próprios envolvidos no plano. Essa outra mensagem aqui é quase uma pergunta retórica, mas que diz muito, né? Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual estratégia você tem? A interpretação dos investigadores é bem direta. Sem a carta na manga da pressão americana, não tinha plano. Simples assim. O apoio dos Estados Unidos não era só uma parte da estratégia, era a estratégia. E aqui o negócio sobe de nível, fica pessoal. A mensagem fala em Magnitsky no Moraes. Para quem não sabe, a Lei Magnitsky é uma ferramenta que os Estados Unidos usam para aplicar sanções pesadas em pessoas específicas, tipo congelar bens, proibir de entrar no país, ou seja, o alvo da pressão aqui já não era mais o Brasil como um todo. O alvo era, segundo essa mensagem, um ministro do STF, com nome e sobrenome. Bom, e quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, a gente chega nas conclusões do relatório da PF. O que o documento diz, em resumo, é isso: que houve uma ação coordenada para pressionar o judiciário e o legislativo, que essa ação foi financiada com dinheiro de doações, que a grande arma eram as sanções internacionais, que ordens judiciais foram deliberadamente ignoradas e que, no final das contas, tudo isso teria sido feito se submetendo a interesses estrangeiros para atingir um único objetivo: conseguir a anistia para os próprios investigados. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Quando a gente olha para a tese completa da investigação, a pergunta que fica martelando na cabeça é sobre os limites. Até onde um interesse político, um interesse individual pode ir, até o ponto de supostamente colocar em risco a soberania e a economia de um país inteiro? É uma pergunta pesada e fundamental para a gente pensar. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.